Revelado. O incrível encontro que transformou a vida de um filho em uma noite surpreendente. A rotina de Carlos era como uma máquina velha, rangendo a cada dia que passava. Seus 25 anos não eram suficientes para apagar o peso da responsabilidade que carregava. Acordava antes do sol. A fumaça do carvão da oficina misturava-se ao cheiro forte de óleo e metal. Ele passava horas embaixo de carros para tirar a mãe viúva e a irmã mais nova do aperto, mas a solidão e a invisibilidade eram suas únicas companheiras. Um mecânico, pensavam os outros, como se esse título fosse um rótulo que despejava toda a sua ambição e sonhos. Mas tudo mudou em uma tarde comum, quando estava consertando um Fusca em uma propriedade rural. Ali estava o velho João, um homem simples, mas com olhos que pareciam conter as histórias de um mundo inteiro. Ao trocarem algumas palavras, Carlos sentiu o calor de um insight profundo. João, que já havia sido um renomado engenheiro, contava como sua vida tinha sido feita de decisões difíceis, de batalhas contra o desprezo e a dúvida. "Não se deixe apagar pelo que os outros pensam, menino", dizia. Com cada palavra, Carlos sentia suas esperanças revigoradas, como se uma luz se acendesse em seu coração. Ele percebeu que podia, sim, ir além daquela oficina. Tomado pela inspiração, Carlos decidiu estudar engenharia à noite, quando sua mãe e irmã estavam dormindo, enquanto aos domingos ia à escola técnica da cidade vizinha. A ideia era doce, mas os desafios eram amargos. "Para que isso?" perguntou sua mãe certa vez, quando viu os livros espalhados pela mesa. O desdém a cercava, tornando sua luta ainda mais solitária, mas a mudança já havia brotado no seu ser. Mesmo sendo tratado como um mecânico sonhador, ele se esforçava sem parar, convencido de que a determinação poderia moldar seu destino. Porém, quando decidiu participar de uma competição de inovação na cidade, uma sombra de medo pairava sobre ele. Colegas sabotadores sussurravam suas críticas por trás dele. A pequena comunidade começou a tecer mentiras que fazia seu coração disparar. Era uma batalha interna entre desistir e lutar por aquilo que acreditava. Até que, numa manhã, um incidente trágico colocou a vida de João em risco. Aquele velho que havia dado um novo sentido à sua vida estava ali, e Carlos se viu na encruzilhada: manter a segurança da oficina ou arriscar tudo pelo homem que o inspirara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão estava em suas mãos e no mesmo instante um turbilhão de emoções tomou conta dele. Carlos percebeu que não se tratava apenas de seu próprio sonho, mas também da lição de amor e perseverança que aprendera com sua família. Ele respirou fundo, o coração acelerado, pronto para a luta. Enquanto a competição se aproximava, ele sabia que precisava encontrar não só a força interior, mas também o reconhecimento que tanto almejava. Agora, o que realmente estava em jogo era mais que o seu futuro. Eram as esperanças de todos que ele amava. E a pergunta que ficou ecoando em sua mente foi: ele conseguiria conquistar não só um lugar ao sol, mas também o respeito e a admiração que sempre buscou? Carlos sentou-se à mesa, com os livros espalhados à sua frente, mas a mente longe. Os rostos dos colegas, suas zombarias e o olhar desaprovador da mãe ecoavam em seus pensamentos. A voz de João ressoava em sua memória. Um lembrete constante de que deveria seguir em frente, não importa o que dissessem. Não se deixe apagar. Carregava uma esperança nova, mas também a pressão de um peso que parecia crescer a cada dia. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda mal despontava no horizonte, Carlos se dirigiu à oficina. A rotina estava ali, como sempre, mas hoje era diferente. Ele encarava os motores e as peças de metal de uma forma nova.
preparava-se para a competição de inovação e, para isso, precisava de um protótipo. O mais difícil era descobrir como transformar suas ideias em realidade. Havia falhas que precisava corrigir e, se não conseguisse, estaria destinado a mais um fracasso. Sob o carro que consertava, a mente dele trabalhava. Ele sabia que precisava elaborar algo que impressionasse o júri. Talvez um dispositivo que ajudasse a economizar combustível? Ou algo que tornasse as peças mais sustentáveis? A cada ideia que surgia, um novo medo também se manifestava. E se não fosse bom o suficiente? Ao final do dia, frustrado e exausto, decidiu dar uma volta. O vento no rosto trazia uma sensação de liberdade. Ele passou pela praça da cidade, onde as crianças brincavam despreocupadas. Era um lembrete de que, enquanto lutava pelos seus sonhos, as pessoas à sua volta continuavam a viver as suas vidas. Parece que elas não têm esse peso, refletiu Carlos com um aperto no peito, e ao mesmo tempo um desejo ardente de ser como elas crescia dentro dele. Voltou para casa, a mente agitada. Quando entrou, encontrou sua irmã Ana assistindo televisão. Ela sorriu ao vê-lo, e por um momento a tensão que lhe corroía parecia dissipar. Quando vai ser seu dia especial, né, Carlos? Você vai ganhar a competição, não vai? A inocência dela o tocou. Ele não queria decepcioná-la. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os olhos lhe pesavam, mas a mente não parava. As palavras de João ecoavam em seus sonhos, embora distantes. Ele viu-se em um palco, diante de um júri que avaliava sua criação. No entanto, a imagem se desfez em meio às inseguranças. O que ele quer que as pessoas vejam? O sonho que ele carregava ou o rótulo que a sociedade havia lhe imposto? E foi naquele embalo de emoções, entre o cansaço e a determinação, que decidiu. Carlos se levantou da cama, sentindo que a hora havia chegado. Iria se concentrar, focar em cada detalhe do seu projeto, mesmo que isso significasse ficar acordado a noite toda. Para a competição, ele não levaria apenas a proposta de um novo produto. Queria levar um pedaço de si, um reflexo das lutas e dos amores que o moldaram. Mas, enquanto horas passavam, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem em seu celular o interrompeu. O remetente era desconhecido, mas o conteúdo fez seu coração disparar. Carlos, preciso conversar com você. O que está em jogo é muito mais do que imagina. Ele ficou paralisado, a adrenalina subindo. O que poderia ser tão urgente? E o que essa pessoa sabia que ele não sabia? A agitação tomou conta dele e a pergunta agora era: quem poderia querer se conectar naquele momento crítico? Carlos olhou para a tela do celular, a mensagem piscando como um sinal anêmico em meio à escuridão do quarto. O coração bateu forte, cada batida ecoando um misto de curiosidade e medo. Quem é esse? E o que poderia ser tão importante? Essas perguntas rodopiaram na sua mente. Sem pensar duas vezes, digitou rapidamente uma resposta. Quem é você? A ansiedade era palpável. O tic-tac do relógio parecia tocar uma sinfonia angustiante, cada segundo mais intenso que o anterior. Enquanto aguardava, olhou pela janela. A lua, cheia e brilhante, iluminava a cidade adormecida. Um sussurro de esperança se formou em seu peito. Agora, mais do que nunca, ele precisava de respostas. E o que essa pessoa poderia revelar poderia mudar tudo. O celular vibrou. A mensagem apareceu. Eu sei sobre sua ideia para a competição. E quero ajudar. Carlos franziu a testa. Como alguém desconhecido poderia saber de seus planos? Seu primeiro impulso foi desconfiar. Mas uma curiosidade feroz e um fio de esperança o impulsionaram a continuar a conversa. Como você sabe disso? Quem é você? Sou alguém que já passou por isso. E também alguém que conhece potencial quando vê. Podemos nos encontrar. Amanhã à tarde, na oficina do seu bairro. Vai ser a oportunidade que você precisa. A proposta soou tentadora, como um convite para um universo onde suas ideias poderiam ganhar vida. Mas, ao mesmo tempo, um receio imenso o envolveu.
E se for uma armadilha? E se eu me decepcionar de novo? Com um último olhar para a mensagem, a sua mente aguda sobreveio às dúvidas. Ele não podia se deixar abalar pelas incertezas. A competição se aproximava, e ele não tinha nada a perder. Resolveu aceitar. Certo, que horas? A resposta veio num piscar de olhos. 14 horas. Não falte. Carlos fechou o celular e apagou a luz. Agora, suas expectativas estavam a 1000. O que esse encontro significaria? Teria ele finalmente encontrado alguém que acreditava em seu talento? Com essas perguntas ressoando, caiu no sono intrigado, sonhando com possibilidades que antes pareciam tão distantes. Quando o sol acordou, seus ânimos estavam melhores. O dia passou rápido, alimentando-se de ansiedade. A oficina era um mundo conhecido, mas hoje parecia como um palco onde uma nova vida poderia nascer. Ele se olhou no espelho e ainda via aquele garoto inseguro, mas algo estava mudando. Uma chama de esperança acendia. Finalmente, ao chegar na oficina, Carlos respirou fundo. O cheiro de metal e óleo era reconfortante. E então, ele viu uma figura familiar se aproximando. Era um antigo professor, Ricardo, que sempre acreditou nele e suas capacidades. Mas ele não estava lá apenas como amigo. Ricardo tinha em suas mãos um documento, algo que poderia ser a chave para a inovação que Carlos buscava. Com um leve sorriso, Carlos se aproximou, a expectativa subindo. "O que você trouxe para mim?" O professor olhou nos olhos dele, sério. "Carlos, sobre a sua ideia, você precisa saber de algo que pode transformar tudo." O coração do jovem acelerou. Aquela conversa poderia mudar sua trajetória. Mas o que Ricardo tinha a dizer? Uma nova descoberta estava à beira de ser revelada, e tudo poderia mudar em um instante. "Carlos, a competição não é só uma oportunidade, é o seu futuro. Olha isso!" Ricardo abriu o documento que estava em suas mãos. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos fixos nas palavras à sua frente. O que parecia uma folha comum estava repleta de detalhes sobre a competição, exigências e, principalmente, sobre um novo formato que poderia revolucionar o que todos acreditavam. Esse é um projeto inédito que terá o apoio de influentes investidores. Se você subir ao palco e apresentar sua ideia do jeito certo, você pode ganhar muito mais do que prêmio e notoriedade. Imagine, a chance de construir algo real, Ricardo disse, com uma paixão em sua voz que fez o coração de Carlos disparar ainda mais. A ideia parecia tão maravilhosa quanto assustadora. O medo da rejeição ainda era um fantasma no fundo da sua mente, mas a confiança que emanava de Ricardo era contagiante. "Professor, o que eu preciso fazer? Como eu posso me preparar?" "Eu posso te ajudar", respondeu Ricardo, agora com um sorriso encorajador. "Preciso que acredite em si mesmo e dedique algumas horas. Vamos esboçar um plano, trabalhar na apresentação e, principalmente, destacar o que torna sua ideia única. Você tem um talento especial e é hora de brilhar." Carlos sentiu uma onda de otimismo. Era como se uma cortina estivesse se levantando diante de um espetáculo que ele não sabia que poderia existir. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna questionava: "E se não for o suficiente? E se você não conseguir?" A batalha entre a esperança e o medo sempre foi parte de sua jornada. O professor deve ter percebido a luta interna, pois colocou a mão no ombro do jovem. "Carlos, todos têm medos. O que importa é como você lida com eles. Você não ficará sozinho nessa. Vamos construir isso juntos." "We can do this." Uma determinação se formou dentro de Carlos. Ele acenou com a cabeça, expelindo as dúvidas. "Estou dentro. O que vamos fazer primeiro?" Ricardo sorriu de forma encorajadora. "Primeiro, precisamos colocar seus pensamentos no papel. E depois, vamos praticar a apresentação. Sua paixão pela ideia deve brilhar quando você falar." Com o fim da tarde se aproximando, as horas passaram num piscar de olhos. Carlos e Ricardo se concentraram na estrutura da apresentação, cada palavra, cada ideia, ganhando vida. Carlos sentia um calor crescer dentro dele, aquecendo sua alma de forma que ele não experimentava há muito tempo.
Você vê como isso poderia realmente fazer a diferença? Você sente? Ricardo perguntou, enquanto Carlos estava imerso no que escrevia. Sim, eu sinto que posso. Eu quero, respondeu Carlos, com os olhos brilhando de emoção, energizado pela perspectiva de transformar sua visão em realidade. Mas quando o professor pegou seu celular para checar a hora, a expressão dele mudou. Oh não, já está tarde. Você precisa correr se quiser apresentar tudo a tempo. Carlos se levantou abruptamente, seu coração agora batendo acelerado pela corrida contra o tempo. Vamos, eu posso fazer isso. Eu vou. Ele não tinha muito a perder, mas tudo a ganhar. Com um último olhar para o professor, um misto de gratidão e ansiedade, ele saiu apressado da oficina. Os raios do pôr-do-sol banhavam a cidade em um tom dourado, e a adrenalina drenava suas inseguranças. Ali estava ele, correndo em direção a uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Mal sabia ele que a estrada até o palco estaria repleta de desafios inesperados. Mas, em sua mente, fervilharam planos e sonhos. No entanto, à medida que se aproximava do evento, uma nova mensagem piscou em seu celular, tingindo seu coração de incertezas novamente. Carlos, estou aqui. Espero que esteja pronto para a verdade. O que poderia ser essa verdade? Será que ele estava preparado para o que estava por vir? A ansiedade de Carlos aumentava a cada passo que ele dava em direção ao local do evento. A mensagem no celular ecoava em sua mente como um aviso, colorindo sua expectativa com pinceladas de medo e dúvida. Ele sabia que aquela competição era essencial para seu futuro, mas o que essa tal verdade poderia significar? Ao chegar ao lugar, uma multidão de pessoas se espalhava pelo saguão, todas com expressões que variavam entre determinação e nervosismo. Ele respirou fundo, tentando absorver a energia do ambiente, mas seu foco logo foi desviado por um movimento no canto do olho. Era uma figura que ele conhecia bem. Ana, uma colega de faculdade e ex-namorada, se aproximou segurando um crachá que a identificava como uma das organizadoras do evento. Carlos, que bom te ver aqui, ela disse, embora a empolgação não ocultasse a surpresa. Fiquei sabendo que você está participando da competição. Oi, Ana, pois é uma grande chance para mim. Ao olhar nos olhos dela, uma onda de memórias inundou sua mente. Momentos felizes e outras questões não resolvidas, que poderiam ter sido diferentes. Mas agora não era o momento para reviver o passado. Havia algo maior em jogo. Você está ansiosa? Ele perguntou, sentindo seu próprio coração disparar. Ela sorriu, um pouco nervosa. Um pouco. Sabe como é? As coisas precisam dar certo para todos nós. Ouvi rumores de que alguns projetos estão bem avançados e... Bom, não posso esconder que estou tensa. Sem saber por quê, a fala dela provocou um nó no estômago de Carlos. A pressão é real, ele respondeu, tentando esconder sua insegurança. Enquanto eles conversavam, Carlos percebeu que não avalia apenas a competição em si, mas a própria vida. O que ele realmente queria não era apenas o prêmio, era o reconhecimento, a chance de deixar um legado, de fazer algo significativo. Carlos, você deve estar se preparando, o palco é seu agora, Ana disse de repente, olhando inocentemente para ele, como se pudesse ver através das fachadas que cada um havia construído. Isso o fez lembrar mais uma vez da mensagem que recebeu. Estão me esperando, ele respondeu com uma expressão hesitante. Se precisar de ajuda, estarei por aqui. Não hesite em buscar apoio, ela comentou, antes de se afastar, voltando à sua função. Carlos sorriu, mas não pôde evitar de sentir a pressão aumentando. Ele se afastou para se concentrar, tentando liberar a mente, mas a mensagem continuava a pulsar em sua cabeça. De quem era aquela verdade? Quem poderia estar no evento? Ele olhou ao redor, tentando vislumbrar rostos familiares ou qualquer sinal que esclarecesse sua confusão. Com determinação renovada, Carlos se afastou da multidão e se posicionou perto da entrada do auditório. Sua apresentação precisava ser perfeita. Ele sabia disso. No entanto, a expectativa roía sua confiança. A porta do auditório se abriu e um grupo de pessoas saiu,
todos parecendo satisfeitos, mas um rosto em particular capturou sua atenção. Era Felipe, seu antigo rival, que sempre fazia questão de alardear suas conquistas. Carlos prendeu a respiração quando o viu se aproximar. Estava te esperando. Ouvi que você estava no evento, Felipe disse com um meio sorriso. Oi, Felipe. Estou aqui. A tensão era palpável. Espero que tenha se preparado bem. Muitas surpresas te aguardam. Carlos sentiu um frio na barriga. A insegurança que tentava afastar estava voltando. Surpresas? Como assim? O que você sabe? Felipe apenas deu uma risada contida e se afastou, deixando Carlos intrigado. Aquela breve interação fez seu coração acelerar. Havia algo escondido nas palavras de Felipe. O que ele estaria planejando? Os segundos pareciam horas enquanto Carlos se preparava. Ele olhou para o palco. Quando sua vez chegasse, ele saberia que tudo o que havia treinado estava a ponto de ser provado. Mas a questão que pairava no ar era: estaria ele pronto para enfrentar não apenas a competição, mas também a verdade que escondia tantas surpresas? Enquanto pensava nisso, uma nova notificação apareceu em seu celular. Carlos, preciso muito falar com você agora. É urgente. E agora? O que mais poderia acontecer? Carlos sentiu o coração disparar ao ler a mensagem. Uma urgência tomou conta de seu ser. Quem poderia precisar dele naquele momento? Olhando ao redor, ele viu pessoas se preparando, conversando animadamente sobre suas expectativas e projetos. O clima de ansiedade aumentava e ele estava prestes a apresentar algo que poderia mudar sua vida. Mas agora sua atenção estava dividida. Decidindo arriscar, Carlos abriu a conversa e começou a digitar. O que aconteceu? Não levou muito tempo para que o telefone vibrasse novamente com uma resposta rápida. É sobre você e sua família. Por favor, vem pra cá. A mensagem se encerrava com um emoji apreensivo, um claro sinal de que algo significativo estava a caminho. O coração de Carlos se apertou. Família sempre fora um tema delicado. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper seus planos? Ele respirou fundo e decidiu que precisava saber. Deixou o saguão e se dirigiu para uma área mais reservada, longe dos olhares curiosos. Ele abriu o mapa do evento no celular e buscou um lugar mais calmo. Ao encontrar uma pequena área externa com bancos de madeira e luz suave do fim de tarde, Carlos se sentou e voltou a mensagem. Estou aqui. A resposta foi quase imediata. Em 5 minutos, chegarei. Não conte a ninguém. O coração de Carlos parecia querer escapar pela boca. Ele não sabia a que estava se referindo, mas uma onda de medo misturado com curiosidade tomou conta dele. Os minutos passaram como verdadeiras eternidades. Ele olhava para os lados, pensando em quantas vezes ficou esperando por notícias de sua família, em quantos encontros deixaram perguntas na cabeça e vazios no coração. De repente, uma sombra se projetou em sua frente. Carlos levantou os olhos e se deparou com um rosto que conhecia muito bem, mas que não via há anos. Era sua irmã, Luana. Os olhos dela brilhavam, mas havia uma sombra de tristeza e esperança em sua expressão. Luana, o que você está fazendo aqui? Ele se levantou em um impulso, quase sem acreditar no que via. A emoção tomou conta dele. Era uma mistura de alegria e um peso que não conseguia entender. Carlos, temos que conversar. É urgente. E não é só sobre você. É sobre a mamãe. A voz dela tremeu ao pronunciar aquelas palavras e o mundo de Carlos pareceu desabar. Sobre a mamãe? O que aconteceu? A urgência na fala de Luana fez seu estômago se fechar. Ela hesitou antes de responder, como se hesitasse em abrir uma ferida que estava selada há muito tempo. Ela passou mal e... Tem algo que você precisa saber. Não podemos deixar passar mais tempo. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. Lembranças da infância, discussões, chateações, tudo isso fluiu numa avalanche de sentimentos misturados. Eu não sabia. A gente podia ter... Eu devia ter estado lá. A voz dele se quebrou, mas Luana o interrompeu.
Isso não importa agora, Carlos. O que importa é que se não agirmos rápido, vamos perder a chance de entender tudo. As palavras dela ressoaram em sua mente. O que seria tão importante a ponto de fazer Luana aparecer de surpresa e mudar não apenas sua competição, mas a própria relação deles? Ele percebeu que a competição em que estava prestes a participar parecia tão insignificante agora. A verdade a qual se referia na mensagem que recebeu anteriormente não era apenas sobre seu futuro profissional, mas sobre familiares, laços e segredos que poderiam ter permanecido enterrados para sempre. Enquanto o sol começava a se pôr e a luz alaranjada refletia no rosto tenso de Luana, Carlos sentiu a pressão aumentar. O que exatamente você está me dizendo? Ela respirou fundo, e naquele momento silencioso, uma tempestade de perguntas pairou entre eles. O clímax da competição não parecia nada comparado ao que estava prestes a ser revelado. Seria possível que, ao invés de um prêmio, ele estivesse prestes a ganhar uma nova chance de consertar o que estava quebrado? E se essa verdade pudesse finalmente unir a família novamente? O que mais poderia acontecer? O coração de Carlos estava a ponto de explodir, mas ele sabia que a maior verdade ainda estava por vir. O olhar de Carlos estava fixo em Luana, como se ela fosse a única luz em meio à escuridão que o cercava. Ele sentia o peso da incerteza nos ombros, quase um objeto físico segurando-o no lugar. A respiração dela era irregular, e ele se perguntava se ela também estava tão nervosa quanto ele. Carlos, começou Luana, a voz embargada. Não sei como te dizer isso. Mas há segredos sobre nossa mãe que mudam tudo. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de uma gravidade que fazia o ambiente parecer mais frio. Segredos? Que segredos? Carlos perguntou, imediatamente defensivo. O que mais ele poderia descobrir sobre a mãe que amava tanto e projetava a perfeição em sua mente? Os velhos conflitos familiares reverberavam, lembrando-o de desentendimentos passados que agora pareciam tão pequenos diante da situação. Ela não é quem você pensa que é, Luana respondeu, com a voz trêmula. Vivemos mentiras e precisa saber da verdade. A mãe não está doente apenas fisicamente, Carlos. Ela esconde algo muito maior. A mente de Carlos girava. O que mais poderiam guardar há tantos anos? Ele pensou em cada Natal, cada aniversário em que a família se reunia. Ele sempre acreditou que eles eram normais, que todos tinham apenas suas pequenas imperfeições. Mas a realidade que Luana apresentava era um abismo, um convite para o perigo. Luana, para com isso. Por favor, você está me deixando assustado, ele exclamou, sua voz refletindo o desespero que pulsava dentro dele. Mas a irmã estava apenas começando. Suas palavras eram como bombas explodindo em seu coração já fragilizado. Carlos, a verdadeira razão pela qual nossa mãe passou mal é porque ela teve que lidar com o que aconteceu anos atrás. Algo que ela sempre resolveu encarar sozinha. Sua voz saiu entrecortada, como se cada sílaba pesasse o suficiente para quebrar o que restava de sua sanidade. Do que você está falando? A pergunta escapuliu da sua boca, mas ele já sabia que não queria a resposta. Ele desejava poder voltar a um tempo onde tudo era simples, onde os maiores problemas eram provas escolares. Ela me contou algo que ela nunca deveria ter calculado enfrentar sozinha. Eu não aguentei mais e a procurei. Temos uma família, Carlos. Não é só a mamãe. Há outras pessoas, outras histórias que precisamos entender antes que seja tarde demais. A urgência nas palavras de Luana parecia derrubar barreiras que ele pensava que nunca poderiam ser quebradas. Carlos se sentia perdido. Como deveria reagir a essa revelação? O que poderia destruir as raízes da árvore que sempre acreditou ser forte o suficiente? Suas memórias começaram a se misturar com a realidade dolorosa que se desenrolava diante dele. Ele se lembrou das histórias que a mãe costumava contar sobre seus avós. Eram histórias de amor, união e coragem, mas poderiam conter algo mais? As dúvidas o consumiam. E ele viu as palavras de Luana se tornando uma nova verdade que ameaçava desmantelar sua infância. Fala mais, Luana. O que você sabe?
A sua voz era um sussurro, quase perdido entre o medo e a expectativa. Não é só a mamãe. É sobre quem somos. Você precisa estar pronto para tudo, porque a verdade é complicada e pode nos separar como família ou nos unir de um jeito que nunca imaginamos, disse ela, o olhar fixo em seus olhos, como se quisesse transmitir a gravidade de suas palavras. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos. Como poderia enfrentar essa verdade? Como lidar com os segredos que devastariam o que restava de uma vida que ele acreditava ser perfeita? Antes que pudesse articular uma resposta, o celular de Luana vibrou, quebrando o silêncio tenso entre eles. O coração de Carlos acelerou. O que mais viria à tona? A mensagem ressoou como um eco de incerteza, e seus olhos se fixaram no rosto de Luana, agora tomado por uma nova onda de preocupação. O que poderia ser mais perturbador do que tudo que já havia aprendido? E ao escutar o som de notificações em seus telefones, Carlos mal pôde imaginar que o próximo passo seria ainda mais intenso do que toda a história que acabara de vir à tona. O celular de Luana continuava vibrando, interrompendo o silêncio que pesava no ambiente. Ela olhou rapidamente para a tela e, ao ler a mensagem, sentiu seu coração disparar. A expressão em seu rosto mudara. Agora parecia um misto de medo e expectativa. É da nossa mãe, ela disse, a voz mal conseguindo escapar. Ela me pediu para ir até a casa dela. Agora. Carlos sentiu um frio na barriga. A urgência na voz de Luana era palpável. Ele sabia que essa mensagem trazia mais do que uma simples convocação. O que ela quer? Perguntou, a voz despida de confiança. Não sei, mas acho que é hora dela contar tudo, respondeu Luana, os olhos brilhando com uma expressão que misturava esperança e temor. Sem pensar duas vezes, Carlos decidiu que não deixaria Luana passar por isso sozinha. Eu vou com você. Não seria certo deixá-la sozinha neste momento. Os dois saíram rapidamente de casa, atravessando a noite que agora parecia mais densa, como um cobertor que pressionava sobre eles. A cada passo, os pensamentos de Carlos se dividiam entre suas memórias de infância e as incertezas que agora pairavam na atmosfera. E se tudo que ele acreditava sobre sua mãe desmoronasse? E se Luana estava certa sobre os segredos? Enquanto caminhavam, Luana olhou para Carlos e disse: às vezes, as pessoas que mais amamos guardam dentro de si dores profundas. A verdade pode ser dolorosa, mas quem sabe, pode nos trazer liberdade. Carlos mordeu os lábios e apertou os punhos. O que quer que estivesse prestes a acontecer, era claro que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ele queria acreditar que a revelação traria clareza, mas a incerteza o acompanhava, como uma sombra. A casa da mãe não era longe, mas cada passo parecia carregado de um peso insuportável. Ao chegarem, a porta estava entreaberta, como se estivesse os esperando. Carlos respirou fundo. O cheiro familiar da casa trouxe à tona memórias do passado. Risadas, aconchegos, as deliciosas refeições preparadas com tanto carinho. Mas agora, tudo estava tingido de um tom sombrio. Está pronta? Luana perguntou, olhando nos olhos de Carlos. Ele sabia que essa pergunta transcendia o momento. Era um questionamento sobre tudo o que conheciam e acreditavam. Estamos prontos, Luana. Precisamos saber. Entraram. A luz da sala estava acesa e a figura da mãe os aguardava, sentada no sofá, como uma mulher cansada, prestes a revelar um capítulo que a família havia escondido por tanto tempo. Carlos notou as olheiras profundas que realçavam o rosto dela, que exibia um sorriso nervoso, como se tentasse compensar o peso da verdade com um gesto de amor. Oi, meus filhos, disse a mãe, com uma voz tão suave, mas carregada de emoções reprimidas. Oi, mãe, respondeu Carlos, lutando para que sua própria vulnerabilidade não transparecesse. Precisamos conversar sobre o que aconteceu antes de vocês nascerem. As palavras dela cortaram o ar, anunciando uma tempestade que estava para se formar. Não havia mais volta. Carlos sentiu seu coração acelerar, e a respiração de Luana tornou-se mais rápida ao ouvir a declaração da mãe. O tempo parecia parado. É claro que as memórias estavam prestes a ser confrontadas.
a verdade que poderia devastar ou liberar. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais algo, a mãe começou a falar, e a história que desenrolou-se começou a revelar segredos que estavam enterrados tão profundamente que a luz nunca havia tocado. Com os olhos fixos nela, Carlos percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar, e ele se perguntou se estava pronto para aquilo. Seria uma história de dor ou de redenção? A resposta pairava no ar, quase palpável. E no fundo de seu coração, ele sabia que as próximas palavras dela poderiam reescrever não apenas a história da mãe, mas a deles também. Seria a verdade um novo começo ou o fim de tudo? A mãe de Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Ele podia sentir a tensão no ar, uma mistura de expectativa e temor. As mãos dela tremiam levemente, e Carlos notou a lágrima que se formava no canto do olho. Ele se perguntou o que a teria levado a guardar tudo isso por tanto tempo. Eu sei que vocês sempre se perguntaram sobre o pai de vocês, disse ela, a voz falhando ao pronunciar cada palavra. E eu nunca soube como contar. Luana deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la de alguma coisa. Mãe, você pode nos contar agora. Estamos prontos. A mãe assentiu, olhando para os dois com um misto de amor e arrependimento. Seu pai, ele não é quem vocês pensam. A história dele e a minha é muito mais complicada do que eu sempre deixei transparecer. Carlos sentiu um calafrio. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz quase saindo como um sussurro. Quando eu conheci seu pai, éramos jovens e incuráveis sonhadores, começou ela, os olhos perdidos em lembranças. Ele tinha uma vida dupla, mas eu não sabia. Ele me conquistou com promessas de um futuro, mas havia um passado sombrio que ele tentou esconder de mim. Esta casa. Todo esse tempo você achou que era um lar seguro, mas a verdade é que ele era um disfarce. O que ele fez? Luana perguntou, o temor se transformando em apreensão. Ele estava envolvido com coisas perigosas. Depois que eu descobri, ele desapareceu. E não foi só isso. Eu não podia deixar vocês saberem. A culpa foi como um fardo que eu carrego até hoje, ela confessou, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. A imagem idealizada de seu pai estava se desfazendo diante de seus olhos. Mas ele não voltou? Você nunca tentou encontrá-lo? Eu tentei, mas a verdade é que ele não queria ser encontrado, e isso me quebrou. A culpa de ter mantido vocês fora de uma realidade que poderia ter mudado tudo. Isso me atormenta, disse a mãe entre soluços, como se a dor fosse um peso que ela carregava sem alívio. O silêncio se instalou, pesado e sufocante. Carlos olhou para Luana, os olhos dela estavam amplos, refletindo um emaranhado de emoções. Era difícil processar tudo aquilo. Ele queria entender, mas a verdade parecia mais confusa do que o mistério. Vocês não precisam sentir pena de mim e nunca deveriam carregar esse fardo, a mãe disse, buscando seus olhares. Eu estou aqui agora, pronta para encarar o passado, e espero que vocês também possam fazer isso. E se quisermos saber mais? O que aconteceu com ele depois? Carlos perguntou, a curiosidade se misturando com um desejo por respostas. A mãe hesitou. As palavras que vinham a seguir pareciam pesadas. Eu não sei exatamente. Mas existe alguém que pode nos ajudar. Alguém que sabe mais sobre ele. Quem? Luana questionou, o coração acelerado. Ele ainda está vivo, e eu tenho certeza de que ele pode estar mais perto do que pensamos, a mãe respondeu, a voz carregada de uma esperança tímida. Carlos e Luana trocaram olhares significativos. Poderia ser verdade? A possibilidade de encontrar o pai que nunca conheceram era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Quando? Carlos perguntou, a urgência na sua voz crescente. Precisamos agir rápido. O destino dele pode estar em jogo, e eu não quero mais esconder nada de vocês, a mãe finalizou, com firmeza. Carlos sentiu o peso da tempestade se acentuar.
A busca pela verdade que mudaria tudo estava apenas começando. E a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde estavam dispostos a ir para fazê-la revelada? Nas semanas que se seguiram, a vida de Carlos e Luana se transformou em uma maratona de emoções. A revelação sobre seu pai misterioso, que há tanto tempo estava ausente, tornou-se uma obsessão. A mãe, agora com um olhar mais determinado e menos carregado de culpa, os incentivou a começar a busca. Ela havia conseguido um contato, uma pista que poderia levá-los a ele. Vamos nos preparar. Essa pode ser a maior jornada de nossas vidas, disse Luana, seus olhos brilhando com a excitação da possibilidade. Carlos concordou, o coração batendo forte na expectativa e medo do que poderiam descobrir. O que se escondeu por trás de tantos anos de silêncio? Eles não podiam subestimar o que estavam prestes a enfrentar. Cada dia, uma nova emoção preenchia o espaço que antes parecia vazio. Juntos, pesquisaram, visitaram lugares que o pai costumava frequentar e, por fim, encontraram uma pista em uma pequena cidade a algumas horas dali. Aqui é onde vamos encontrá-lo, disse Carlos, a sensação de que a peça final do quebra-cabeça estava finalmente ao alcance. Quando chegaram, a cidade era tranquila. As ruas pareciam transmitir uma história que ecoava pelo tempo. Eles se dirigiram ao único bar da cidade, aconselhados por um informante anônimo que conhecia o pai deles. A tensão era palpável, mas havia esperança ali também. Carlos respirou fundo e entrou primeiro, com Luana logo atrás. O ambiente estava carregado de conversas e risadas, mas havia um canto empoçado, onde um homem de olhar cansado estava sentado. É ele, pensou Carlos, reconhecendo o semblante que contava histórias silenciosas. Você é... Carlos? O homem disse, levantando-se lentamente. Era uma pergunta carregada de dúvidas e incertezas. Carlos sentiu o coração disparar. Sim, sou eu, respondeu a voz entrecortada. Você está aqui por causa do que se passou, não está? A pergunta lançou um peso ainda maior sobre o ambiente. Meu nome é Roberto. eu conheço sua mãe. E assim começou a conversa que traria respostas, e talvez novas perguntas. Roberto contou histórias de um passado que Carlos nunca conhecera, mas sempre sentira que existia. Ele falou sobre o amor que uniu seus pais e suas escolhas erradas, que culminaram em uma vida fugidia. Eu vi o que aconteceu, mas não sabia como comunicar isso a vocês. Sua mãe, ela é uma mulher forte, mas o peso da verdade a consumia, Roberto disse. Enquanto as palavras dele enchiam o ar, Carlos e Luana ouviram a dor, a luta e as promessas quebradas. A imagem do pai, antes um aquilo que só se conhecia nas histórias, agora se tornava uma sombra de complexidade, repleta de falhas humanas. Ele nunca a esqueceu, Roberto afirmou. Na verdade, ele estava sempre à espreita, tentando encontrar o momento certo para voltar. Mas o medo de receber o desprezo de vocês era muito maior. Carlos sentiu um nó na garganta enquanto absorvia a revelação. O amor, a dor, a culpa, tudo parecia se entrelaçar de maneira quase inextricável. E onde ele está agora? Pergunta Luana, cercada por um sentimento misto de esperança e temor. Ele vive em São Paulo, longe de tudo o que conhece, Roberto explicou, seus olhos revelando um entendimento profundo da complexidade da vida. Foi uma escolha difícil para ele, mas ele sempre amou vocês, mesmo de longe. Precisamos encontrá-lo, disse Carlos, a determinação crescendo em seu ser. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, e a busca o impulsionava mais do que ele poderia imaginar. Com o endereço em mãos e um novo propósito, eles se prepararam para partir. Ao sair do bar, um silêncio pesado envolveu os irmãos enquanto refletiam na complexidade do que aprenderam. Mas ali, naquele momento, havia uma nova chance de reunificação. A chegada em São Paulo foi tumultuada e cheia de ansiedade. As ruas vibrantes e a vida acelerada contrastavam com a calma da cidade natal. Agora, tudo o que Carlos e Luana queriam era encontrar aquele homem que havia estado tão perto, mas tão longe de suas vidas.
Após algumas horas, finalmente chegaram ao endereço que Roberto havia fornecido. A casa era simples, mas as emoções ferviam. "Estamos prontos para isso?" Luana perguntou, as mãos tremendo com a expectativa. "Sim", respondeu Carlos, com uma coragem renovada. Ele bateu à porta e, ao ouvir os passos se aproximando, sentiu que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A porta se abriu e diante deles estava um homem que, embora um estranho, parecia carregar a essência de sua história. Carlos olhou em seus olhos. "Pai?" E assim, naquele momento mágico e tenso, algo profundo aconteceu. A verdade poderia ter sido uma tempestade, mas também trazia a oportunidade de uma nova primavera. De pé, frente a frente, um encontro que poderia mudar não apenas a história deles, mas a de toda uma família. Com a respiração entrecortada e a esperança renascente, Carlos percebeu que finalmente tinha chegado o momento de se libertar das amarras do passado. A jornada para descobrir a verdadeira história estava apenas começando, e juntos eles poderiam enfrentar o que vier. E assim, no ecoar de corações que se reconectaram, Carlos sentiu que não estavam apenas se reunindo, mas também renascendo. Agora, aproveite este momento único e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com, pelo menos, 5 amigos que também precisam ver essa conclusão tocante. Você é parte importante dessa jornada e sua ação faz a diferença.